Graça e paz, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos conduza à verdade da sua palavra. Vivemos numa geração que quer respostas rápidas e fáceis. Poucos ainda examinam a Bíblia com profundidade, comparando Escritura com Escritura e buscando entendimento diante de Deus. Em vez disso, muitos recorrem a facilitadores artificiais, a sistemas prontos e a opiniões terceirizadas, formando convicções sem realmente conhecer a palavra. Aqui neste canal não entregamos religião nem tradição. Buscamos revelação que nasce da Escritura discernida espiritualmente sob a direção do Espírito Santo. A Bíblia não se compreende por algoritmos, nem por cursos, nem por sistemas humanos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O perigo de transferir o discernimento espiritual para máquinas e estruturas artificiais. Abra seu coração e vamos examinar isso juntos, à luz da palavra. Estudo de hoje: Inteligência Artificial, Bíblia e o perigo da terceirização do pensamento. Vivemos uma era em que as pessoas não leem mais profundamente, não investigam mais o texto, não confrontam mais ideias. Em vez disso, perguntam a uma máquina. Hoje, muitos já não abrem a Bíblia para formar convicções. Consultam uma inteligência artificial, esperando que ela pense por eles. A IA virou um novo oráculo moderno, rápida, eloquente, segura no tom, aparentemente neutra. Para muitos, se a IA disse, então está certo. Mas isso é um erro grave, não apenas intelectual, mas espiritual. Não porque a tecnologia seja má em si, mas porque ela não discerne, não interpreta, não julga, não conhece verdade. Ela apenas reproduz padrões estatísticos de linguagem baseados no que já foi escrito por seres humanos. Quando o assunto é Bíblia, isso se torna ainda mais perigoso. O que realmente é uma inteligência artificial? Uma IA não pensa. Ela não entende conceitos. Ela não tem consciência. Ela não lê textos como um ser humano lê. Tecnicamente, ela funciona identificando padrões em bilhões de textos e calculando qual resposta é mais provável para uma determinada pergunta. Ela não busca a verdade, busca a resposta mais frequente, mais aceita, mais repetida. Se milhões de livros, sites, artigos e comentários afirmam uma determinada doutrina, a IA aprende esse padrão e o reproduz. Ela não avalia se isso está certo ou errado biblicamente. Ela apenas replica o consenso cultural dominante. Em outras palavras, a IA reflete o que a maioria escreveu, não necessariamente o que a Escritura realmente diz. Por que as IAs tendem a validar a teologia tradicional? Quando alguém pergunta a uma IA sobre temas bíblicos, ceia, dízimo, sacerdócio, inferno, arrebatamento, etc., a máquina responde quase sempre alinhada à teologia institucional clássica. Por quê? Porque a maior parte do material disponível na internet, livros e bases digitais, vem de igrejas, seminários, enciclopédias teológicas e comentaristas tradicionais. Esses grupos produziram conteúdo por séculos, dominando a publicação e a formação religiosa. A IA aprende com esse material majoritário. Se 90% dos textos dizem que a ceia é um sacramento obrigatório, a IA responderá a isso. Se a maioria afirma determinada doutrina, ela reproduz essa doutrina. Não porque seja bíblica, mas porque é estatisticamente dominante. A IA não faz exegese, ela faz média. Consenso não é verdade. A história bíblica prova que a maioria frequentemente esteve errada. A maioria rejeitou os profetas. A maioria perseguiu Jesus. A maioria manteve tradições humanas contra a palavra. A maioria sempre preferiu religião confortável à verdade confrontadora. Se a verdade sempre dependesse da maioria, os próprios profetas nunca teriam existido. Portanto, confiar na IA apenas porque ela expressa um consenso é repetir o mesmo erro histórico.
Confundir volume de vozes com veracidade. O perigo espiritual da terceirização do discernimento. Quando alguém deixa de estudar, comparar textos, raciocinar e passa a aceitar respostas prontas de uma máquina, ocorre algo grave. O pensamento crítico atrofia. A leitura bíblica se empobrece. O discernimento pessoal desaparece. A fé vira consumo de respostas. A responsabilidade espiritual é terceirizada. A pessoa já não pergunta: o que o texto realmente diz? Ela pergunta: o que a IA diz que o texto diz? Isso é uma nova forma de dependência religiosa, só que agora digital. A IA não assume responsabilidade pelo erro. Outro ponto sério: se a IA estiver errada, ninguém responde por isso. Não há consciência, não há prestação de contas, não há compromisso com a verdade. Ela pode soar segura, bem articulada e convincente, mas isso não garante correção. Eloquência não é autoridade espiritual. Quem transfere sua convicção para uma máquina está construindo fé sobre areia estatística. A Bíblia exige exame, não automatização. A Escritura nunca incentivou terceirizar o discernimento. Ela chama o leitor a examinar, Atos 17:11. Provar, 1 Tessalonicenses 5:21. Julgar, 1 Coríntios 10:15. Discernir, Hebreus 5:14. E crescer em entendimento. Nada disso pode ser delegado a um algoritmo. A máquina pode informar, mas só o ser humano pode discernir. Portanto, meu amigo, minha amiga, a inteligência artificial é uma ferramenta útil para pesquisa, organização e acesso rápido à informação. Mas ela não é fonte de verdade, nem autoridade espiritual, nem substituta da consciência. Quando alguém abandona o estudo bíblico para adotar respostas automáticas, não está evoluindo, está regredindo intelectualmente e espiritualmente. A fé não nasce da facilidade, a verdade não nasce do atalho, o discernimento não nasce da máquina. Quem ama a verdade precisa ter coragem de pensar, examinar, questionar e confrontar tradições, mesmo quando a maioria, inclusive uma IA, diz o contrário. Que essa reflexão nos leve a algo muito simples, mas muito sério. Não terceirize o seu discernimento. Não entregue a sua fé a máquinas, sistemas, tradições ou facilitadores artificiais. A responsabilidade de examinar a palavra, buscar entendimento e crescer espiritualmente é pessoal e intransferível. A Bíblia não foi dada para ser interpretada por algoritmos, nem para ser filtrada por instituições religiosas. Ela foi dada para ser discernida espiritualmente na dependência do Espírito Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã teu louvor darei. Santo, 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 justo e compassivo, és 3 vezes santo, sempre adorarei.
céus e mares, tua majestade nunca findará. Toda língua e povo juntos proclamando: Santo é o Senhor que sempre reinará. Santo, 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 coro celestial, anjos e santos proclamam sem igual. Toda a criação se curva em adoração. Glória eterna ao Deus da salvação. Glória eterna ao Deus da salvação. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã teu louvor darei. Santo, 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 justo e compassivo, és 3 vezes santo, sempre adorarei. Oh, Santo, 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 coro celestial, anjos e santos proclamam sem igual. Toda a criação se curva em adoração. Glória eterna ao Deus da salvação. Santo, 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 o universo canta, luz que nunca apaga, fogo divinal. Santo, 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 trono de justiça, Rei que vive e reina, Deus imortal. Santo, 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 coro celestial, anjos e santos proclamam sem igual. Toda a criação se curva em adoração. Glória eterna ao Deus da salvação. Tua santidade enche os céus e mares, tua majestade nunca findará. Toda língua e povo juntos proclamando: Santo é o Senhor que sempre reinará. Santo, 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 coro celestial, anjos e santos proclamam sem igual. Toda a criação se curva em adoração. Glória eterna ao Deus da salvação. Oh, Santo, 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 coro celestial, anjos e santos proclamam sem igual. Toda a criação se curva em adoração. Glória eterna ao Deus da salvação. Se essa mensagem falou com você, não guarde apenas para si. Compartilhe com quem você ama, com quem precisa despertar, com quem ainda está preso a respostas prontas e a uma fé automatizada. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano, ative as notificações e caminhe conosco nesse compromisso de buscar a verdade sem medo, sem tradição e sem engano. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em toda a verdade.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã teu louvor darei. Santo, 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 justo e compassivo, és 3 vezes santo, sempre adorarei. Santo, Santo.